Play! E aí, essa galera. Roubando com a ladrona do meu bordão hoje. Eu queria muito começar com o play, mas é algo muito único de Nevinho, que Pois é. realmente. E é isso. Hoje a gente vai trazer um tema aí muito bacana e dominado pela nossa convidada, o vulgo nossa produtora. Amanda! É isso. A gente tá trazendo hoje o tema de Lei da Atração, que é um tema que a gente gosta muito, diga-se de passagem, que a gente tenta realizar aí há um tempo já, né? Sim. E vamos lá, vamos começando, né? Mais uma vez, né? Agradecendo formalmente a Iron Comics, Exato. importadora. Quem quiser trazer qualquer coisa para fora do de fora do país, né? Para cá, para quem sabe distribuir ou sei lá, só realmente abastecer o seu negócio. Isso. Os links sempre estarão disponíveis aqui. Só mandar uma mensagem, fala que veio pra gente também. E é isso, faça seu negócio crescer, ganhe uma grana, empreenda e é isso. Isso. A margem é muito importante no negócio, então só para dar uma ênfase nisso, quando você importa, você compra num preço muito mais barato, consequentemente você vende no mesmo preço que você estava vendendo, só que sua margem de lucro vai ser maior. Pois é. E aí, Então, obviamente, comprar de grandes quantidades, né? perfeito. Isso é quase que um pré-requisito. Mas, enfim, Vamos lá. é isso. Vamos. Lei da atração. É até engraçado, né? Lei parece que é algo mais rígido, algo mais de 1 mais 1 igual a 2, mas eu não acho que é muito nessa linha, né? Eu acho que tem várias interpretações do que vem a ser exatamente a lei da atração, né? E queremos entender um pouco mais sobre Ela não é algo absoluto. Ela não é lei, tipo, lei da atração, lei da física, não é nada provado. Mas é algo que muitas pessoas fazem e dá certo. Como foi meu exemplo, como foi na vida de vocês também. E na vida de muita gente. Ela ficou mais, digamos assim, aparente quando veio o livro e o filme do Segredo, em 2006, se eu não me engano. E ele fala muito sobre lei da atração nos relacionamentos, na vida. E é isso, ficou bem assim. de você ser praticamente um imã, né? De você Sim, atrair as sim. coisas que lhe interessam, que são do seu desejo, e você ir puxando isso praticamente como uma forma de magnetismo, sendo não necessariamente magnetismo direto, né? Mas você fazendo algumas coisas que isso pode que vão atraindo, né? Inclusive eu queria saber, porque assim, eu meio que já pratiquei isso, mas não sei exatamente como que se faz, mas no livro do Segredo que tu leu, Sem a base, né? Tu praticou sem aquela base exato, teórica sem ali, né? saber exatamente. Entendi. E conta mais aí como é que funciona exatamente. Então, é assim, a lei da atração, ela fala muito sobre a sua mente se conectar com o universo. Então, tudo que você fala, tudo que você pensa, transmite uma frequência que acaba atraindo para você, de certa forma. Tanto pro ruim quanto pro bom. É aquele negócio. Tudo que você coloca energia, cresce. Entendeu? Então, se você bota energia muito para o lado ruim, ele vai crescer. Se você bota muito pro lado bom, vai crescer. Enfim, eu posso falar também como é que começou isso, tipo, como é que eu comecei a estudar e como é que veio pra minha vida, a lei da atração. No caso, o autodesenvolvimento em si, na verdade. Porque eu acho que a lei da atração, ela começa muito quando você se entende. Quando você começa a criar, ao invés de só sentir aquilo que a vida dá pra você. Tipo, começar o dia bem e projetar o teu dia, ao invés de começar o dia de qualquer jeito e aquelas situações do... Esperar as coisas acontecerem Isso. automaticamente, né? Isso. Eu acho que a gente vive isso quando a gente não sabe exatamente o que está acontecendo e acaba atraindo coisas que a gente nem quer, normalmente, que a gente nem pensa. Eu acho que vai muito do problema da gente não saber o que a gente quer, né? Sabe uma frase que foi tu que me falou essa frase, mas eu não vou saber construí-la da mesma maneira que foi dita por você. Mas basicamente foi o seguinte, segundo a lei da atração, obviamente, né? Foi num contexto onde a gente tava conversando entre amigos, após um dia de trabalho em um coworking, e tu falou assim, a lei da atração, ela é muito no sentido de não deixar as coisas virem sem sentido para você. E sim guiar o universo a trazê-las
com certeza absoluta para sua pessoa, sabe? Sim, sim. E ela. E hoje foi até algo que eu disse nesse dia. Tipo, hoje é muito óbvio que eu tô muito longe do meu objetivo ainda, já que eu, enfim, tô passando por uma transição de carreira. Isso começou agora, esse ano. Eu conheci a lei da atração e comecei a estudar esse ano. Mas hoje eu tô vivendo em busca do meu objetivo. Realmente, tipo, eu tô vivendo aquilo que eu quero viver. Não algo sem intenção. E a lei da atração fala muito isso, da gente viver intencionalmente, colocar intenção nas coisas. E é isso. Não... Eu Legal. acho que quando você começa a colocar intenção nas coisas, assim, deixar claro pra todo mundo e tudo que você gira em torno, assim, que você quer que seja e seja realizado daquela forma, daquela maneira, aquilo que você quer em específico, realmente é praticamente um fato que aquilo vai se concretizar, tanto pro mal quanto pro bom, por exemplo, sei lá, sabe quando você aquela chance de mil em um, assim, de que você eu não quero que aconteça. Você vai jogar um lixo em algum lugar e não quero que bata naquele ferrinho ali, não sei o que. Vai bater lá, sabe? De tanto que você atrai, de tanto que Sim, sim. Pois é. acaba acontecendo. Isso tanto pro mal quanto pro bem. E assim, o que a gente planta, colhe, né? Mas quando a gente fala assim, não, vai acontecer, se tu desejar isso, vai acontecer. A pessoa pode achar que é meio coach, meio isso, mas a gente tem que entender que lei da atração também é um processo, né? Que você tem que quebrar objeções pra. Não é só tipo, eu quero ficar rico. Não, tem um ambiente familiar, o que é que aquilo te trouxe, o que é a riqueza, o que é a riqueza para tu. A filosofia fala muito sobre isso, né? O que é a amizade para tu, o que é amor. A gente tem que entender, saber onde nossa mente, ela, até onde vai, né? E desconstruir muitos paradigmas, quebrar objeções para que aquilo realmente aconteça. Você realmente tem que fazer uma faxina, limpar aquilo para que só flua, entendeu? Tirar os dogmas e as crenças que até mesmo Muito são antes isso. colocadas em você Isso, e sem a gente passada por saber, né? de gerações, né? Até pra nos limitar um pouco, às vezes parece, né, que tem algumas coisas que, assim, ao invés. Coisas que a gente acredita mesmo, por exemplo. Vou trazer um exemplo que, pra mim, foi o que me pegou aqui no começo do podcast. Eu tinha muito, assim, um medo pelo que os outros vão achar de mim. Só que Nossa, eu também. eu não tô nem aí, sabe? Tipo, Uhum. na verdade, quem me importa realmente são as 7, 8 pessoas no máximo. Então ali é Não dá no nem nosso ciclo, no né? máximo duas mãos, né? Exato. E a gente pensa, mas todo mundo vai falar. Ninguém tá nem aí. Uhum. Acho que Né? duas pessoas vão falar de Tá ligado? 3 Tipo, mil duas, que tu vai cruzar três naquele e, Isso até tipo, limita muito a gente, né? De exato. viver certas coisas. E realmente quem interessa do que você pensa ou não que vai falar de você, a maioria das vezes vai até falar bem. E Uhum. você fica com aquela crença limitante ali de, não sei quem falou isso, não sei o quê, sabe? Sabe? Acho que é muito da autocrítica também, né? É isso. Quando tá elevado demais, acontece isso. Sabe um exemplo que me pega, assim, não sei qual a opinião de vocês, mas tem um pessoal que fala assim, quando posta no Instagram, tipo, começo do mês eu já tô zerado de dinheiro, mais um mês sempre vai ser isso, sabe? Mais um mês não, que eu acho que nesse viés é brincadeira, mas, todo mês é isso. Tipo assim, tô sem dinheiro, já paguei minhas contas, não sobrou nada. Por mais que eu entenda que a realidade de fato seja assim, e que eu já passei por algo semelhante a isso, não igual, acho que igual é muito forte, óbvio, mas já passei por algo semelhante. E eu vi que, quando me deparei com aquela situação que realmente o que eu ganhava era muito pouco, comparado aos meus gastos, eu falei assim, não, eu tenho que fazer algo para mudar. Como é que eu vou mudar? E aí eu comecei, pô, eu vou estudar esse assunto para entrar nessa área, para ganhar, ou para ganhar dinheiro dessa forma, sabe? Enquanto muitas pessoas acabam falando isso sem mesmo saber, porque na minha concepção você ficar dizendo periodicamente essa fala, por exemplo, no início de mês, no final do mês, no início do mês, que já tô sem dinheiro, mais um mês é isso, todo mês vai ser assim, e você encontra alguém e fala, tu já pagou tua aposentadoria, a gente não vai se aposentar não, porque mudou a lei, não sei o quê. Tipo, eu entendo, mas você tem que saber jogar com a regra do jogo. Tipo, você tem que saber se adaptar a ele. Por mais difícil e até quase impossível que seja às vezes, né? Aquela de, muita gente fala, pelo menos muito jogador de futebol que eu vejo, o cara pra chegar naquele patamar ele teve que matar um leão por dia. E o cara saiu do nada, mas infelizmente
É quase que uma realidade que a gente vive, né? É o preço que se paga, né? É o Eu preço acho que se que paga, né? hoje muita gente deseja muita coisa, quer muita coisa, mas não é aquele querer de verdade, sabe? É praticamente aquele. Eu queria saber como é ter isso, mas É. Quer não dar até uma realmente. respirada às vezes, né? Pela Exato. rotina ali cansada, Não difícil quer que a pessoa pagar o tem. preço que isso custa, sabe? Sim, E sim. geralmente o preço que se paga para ter as coisas excelentes é muito alto. E eu acho que quando a gente tá falando de lei da atração, mas é só querer. Não é isso. A gente não tá falando que lei da É atração é porque isso. Que parte disso, fique né? Parte bem disso. claro, mas parte disso do querer absoluto. Assim, querer sentir aquilo também, né? Exato. Sentir, conseguir imaginar isso, materializar isso. Só que quando você faz isso de uma forma intensa, que você coloca a sua força e energia nisso, eu acho que isso flui de uma forma melhor porque você acaba imprimindo toda a sua energia naquilo. Sim, Então vai sendo cada vez mais distante daquilo não acontecer. Porque quando você coloca força, energia, trabalho duro no que você quer, inclusive eu tenho uma história muito boa para contar sobre isso, sim. Boa. dá certo. Já fala a tua história então? Que história é Já essa? vou puxar. Seguinte, para quem não sabe, eu trabalho num banco e Foi a famosa história que eu falei que tu ia contar um dia, né? exato. Tá. Eu trabalho num banco Boa. e quando eu tava ali saindo do colégio e indo pra faculdade, Se tornando um hominho, né? exato. Eu me tornando um hominho, eu tava seguindo num plano em que eu tinha o objetivo de fazer medicina, só que dali do começo pro final do terceiro ano, eu percebi que não era o que eu queria de jeito nenhum, queria entrar no mercado financeiro e comecei a trabalhar com isso. E daí de então, isso virou meu objetivo principal. Só que eu tava passando por umas dificuldades financeiras na época e tudo mais, e eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E daí eu saí, assim, fiz a matrícula na faculdade, eu tinha R$ 1.000 guardado, assim, que era o valor da matrícula aproximadamente, e aí eu fui lá, paguei a matrícula e posterguei o pagamento das demais, mas falei, não, eu entrei, agora eu tenho que me comprometer a ir atrás disso. Então foi quando eu comecei a bater de porta em porta, de banco em banco, deixando meu currículo, ia todo arrumadinho, no sol quente, Engomadinho, né? absurdo, no calor. E fui batendo, fui no Santander, Bradesco, Itaú, todos que você imaginar eu fui. Até que eu estava estudando para uma certificação e nessa certificação tinha uma coisa chamada cooperativa de crédito. E eu não sabia o que era. Comecei a pesquisar, fui atrás e vi que tinha uma do lado da minha casa. Então, daí eu fui. Mas isso eu tô contando de forma aproximadamente, mas durou aí uns 6 meses, não, uns 3 a 4 meses nessa busca aí, em que todo dia eu saía para ir atrás, para tentar chegar em algum lugar. E eu falei pra mim mesmo que aquela era a minha última tentativa e que se não desse certo, eu ia tentar passar a bola, ia tentar fazer alguma coisa, mas sempre com aquela esperança de tipo, não, hoje vai dar certo, amanhã vai dar certo e tava indo. Mas aquela ali eu já tava indo nas últimas pensando que tipo, vou sentar, vou me especializar mais, qualquer coisa trancar a faculdade e tudo mais. Sim, sim. Vou procurar outra alternativa que talvez essa não esteja dando certo. E daí eu fui nessa cooperativa, fiquei conversando com um senhorzinho na fila do banco, maravilhoso, ótimo, e bem vestido, tudo mais, sentado do lado de fora não, na fila de espera, né? E, enfim, foi ótimo, conversei com ele, depois falei com a gerente geral da agência, e depois que eu falei com ela, que eu conversei com ela, ela falou a mesma coisa que todo mundo falou. Vou pegar o seu currículo, a gente não tá com vaga agora, No mas... caso, tu foi se apresentar a ela pra buscar um emprego, né? Isso, Tá. só que ela Pra não podia me atender no contextualizar. momento que eu cheguei lá. Ah, tá. Aí eu fiquei conversando com esse senhorzinho aleatório. Pronto. E depois de um mês e pouco, ela me ligou, falando pra eu ir lá, tudo mais, porque apareceu uma vaga. E daí eu fui. Quando eu cheguei lá, esse senhorzinho que eu estava conversando na fila do banco era o superintendente do banco. Apenas. Apenas, com o banco, a cooperativa em si, ela era do interior daqui e ela é focal. Então, era meio que no começo não era tão grande assim, mas estava em expansão.
E ele tava indo lá para fazer uma checagem de rotina. E quando eu cheguei lá, ele falou, minha entrevista, eu expliquei, no momento que a gente tava conversando, eu expliquei para ele toda a minha história. E ele falou que minha entrevista ele já tinha feito, que por ele eu conversava amanhã. Como ele era o superintendente, ninguém se pôs contra. E aí foi. Comecei, trabalhei, foi ótimo, uma experiência maravilhosa para mim. E tô aí até hoje nessa área que eu não me dei outra oportunidade na época, porque eu quis realmente que, com todas as minhas energias, que aquilo acontecesse. E foi assim, eu nem sabia que estava realizando a lei da atração, mas foi assim, o ponto alto da minha utilização da lei da atração. E sempre acontece muito mais do que a gente tá imaginando, né? Aquele negócio até do mundo das ideias que vocês falaram. É engraçado como acontece na nossa cabeça e acontece no mundo real, de verdade, assim. E sempre, na minha concepção, sempre acontece muito mais, pelo menos quando eu apliquei a lei da atração nas coisas. Sempre aconteceu muito melhor do que eu imaginei, sabe? Mesmo eu contando com todos os detalhes como eu queria, tipo, talvez tu nem estivesse aqui pra contar essa história, que foi incrível, tá ligado? Só, eu fui lá, fiz uma entrevista e entrei no banco. Entendeu? Exato. Eu acho que sempre acontece de uma forma... E é uma frase até que eu acho muito legal, a prática, muitas das vezes, é bem melhor do que a teoria. Porque quando você vai na teoria, você vai com aquelas variáveis mais básicas ali que podem acontecer, que está no seu alcance. Só que quando você vai para a prática, existem milhares de variáveis, milhões de variáveis que Uhum. podem ser tanto para o bem quanto para o mal, mas você só vai saber se tentar. Eu acho que vocês falaram que é só querer ir atrás, mas eu acho que às vezes nem sempre também é dado detalhadamente como a gente quer, né? Sim, Então, sim. eu vou trazer um exemplo meu, depois eu queria que a Amanda falasse até um exemplo dela agora. O meu foi na hora de trocar de emprego. Eu me deparei com algumas situações que eu entendi que eu não fazia parte daquilo, né? Eu acho que o emprego hoje, além de dignificar o homem, que nem muitas pessoas, filósofos falavam, ele é quase que uma extensão, eu diria, da vida do homem mesmo, né? Então, é uma extensão da sua casa, eu até diria. Então, você tem que estar num ambiente que você se sinta parte e acolhido por aquilo. À vontade. A vontade daquilo. E, às vezes, não que eu não era acolhido, eu era muito acolhido, mas, às vezes, tinha algumas situações que eu não concordava e eu me deparei com aquilo e falei, pô, se eu não me deparo com isso, eu não vou continuar aqui. E teve um caso, numa reunião, que falaram assim, vocês passam mais tempo na empresa do que em casa, então tomem conta da empresa, e sejam cuidadosos, higiênicos, e enfim, vários atributos. E eu me peguei assim, cara, eu realmente passo muito tempo nessa empresa. Será que essa empresa realmente é algo que eu queria? E eu comecei a repensar depois dessa frase e vi que realmente não era. Enfim, fui buscar outras oportunidades e me deparei com a situação. Preciso de uma oportunidade em algo que eu não sei aonde é. Fui pesquisar, me encontrei no caminho da tecnologia com viés mais criativo. Enfim, encontrei uma posição da qual... Que, diga-se de passagem, era o que tu estava buscando há muito tempo, né? indiretamente, há muito tempo eu só não consegui... para poder criar. A liberdade para conseguir... Eu só não consegui materializar isso antes, né? Até pelo fato da imaturidade de ser muito jovem. Então, o que foi que eu fiz? Conversando com a Amanda, inclusive, ela me falou, eu queria que ela comentasse isso posteriormente, sobre um caderno da atração. Não só o caderno, como você escrever algo que você quer. Então, o que foi que aconteceu comigo? Eu encontrei uma vaga pelo LinkedIn e eu falei assim, quero muito entrar nessa vaga. E ela falou, escreva primeiro o cargo que você quer, depois quanto você quer ganhar nele, e outras variáveis, dentre elas jornada de trabalho... Bem enfim, detalhado, né? Bem Bem detalhado. O que foi que eu detalhado. fiz? Eu peguei uma folha de papel, vou falar em empresas. Era uma vaga para OLX, me candidatei, era uma vaga exatamente de Product Design, pagava um salário para estágio, que era o que eu queria, muito bom, acima do mercado, com vários benefícios, jornada de 6 horas, flexível e regime remoto. Anotei todos esses detalhes. Me surgiu uma oportunidade depois em uma nova empresa da qual que eu estou hoje, que também era tecnologia, onde foi exatamente o que eu pedi. E ainda eu coloquei no detalhe, eu quero no ramo ou de educação ou no ramo financeiro. E essa empresa é de educação e é uma financeira. Né? Então foi uma junção, foi mais do que eu pedi e eu estou ganhando mais do que eu pedi também.
Então, é muito louco, assim, né? É loucura. Foi, É eu loucura detalhei, mesmo. assim, eu quero isso, e aconteceu, e chegou, entendeu? E eu acho que. Eu acho. Eu tenho certeza, na verdade, que o caso mais veementemente, assim, claro, que eu vi de lei da atração na prática foi tua, Amanda. Foi. E eu Conta queria que pra tu gente, falasse então. mais. Então, foi assim. Eu vou contar como é que isso entrou na minha vida, que eu ia contar e acabei não contando. Mas foi assim. Eu tava muito sensível, tava acontecendo muitas coisas na minha vida em vários aspectos, familiares, relacionamento. Não tava muito boa com a faculdade. Tinha tomado certas atitudes durante minha vida que não condizem com a pessoa que eu me sinto, que eu sinto que eu sou hoje. E aí eu tenho uma amiga chamada Ellen, que, enfim, que é meu próximo, Quem sabe quem sabe ela é. aparece um dia. Com certeza. Enfim, ela sabe muito sobre lei da atração, eu já tinha conversado, mas quando a gente não entende, que é meio papo coach assim, que não é, eu posso posteriormente falar sobre neurociência, enfim. Mas tava lá na casa dela e aí teve um momento que eu fui ao banheiro e fiquei me olhando no espelho. Aí eu me fiz a pergunta que foi um choque de realidade, assim, pra mim. Por que tem tantas pessoas que gostam de mim? E eu não soube responder naquele momento e eu me fiz outra pergunta, não satisfeita. Eu fiz assim: será que eu ia gostar de me conhecer? Será que eu ia gostar de ser minha amiga se eu tivesse passando por tudo que eu passei junto a mim? Será que eu ia gostar enfim, conhecer essa pessoa, ter ela do meu lado? Será que eu iria somar na vida de outras pessoas? E aí eu fui sem resposta nenhuma pra minha amiga e joguei isso na. Olha isso, tu vai ter que resolver, tá? É isso. A gente sempre tem um amigo assim. E aí, eu fui lá, joguei essa bomba. Eu acho que foi o papo mais transcendental, assim, que eu entendi tudo. Foi realmente um choque de realidade. O que é que eu preciso, como eu preciso me desenvolver? Eu preciso sair disso pra realmente viver com intenção. Eu notei ali que eu realmente não tinha um propósito, que eu só vivia o que vinha pra mim. E aí eu comecei a estudar, tal, veio a lei da atração. E aquele negócio, quando a vida tem que mudar, ela não te dá saída. Tipo, ou você muda, ou pelo menos, ou muda, ou muda. E aí eu me vi instável em vários aspectos da minha vida. E aí eu fui resolvendo, sentei comigo como se fosse uma empresa mesmo, sabe? Tipo, o que é que eu preciso resolver? O que é que eu preciso me conhecer? E aí, tipo, tirar as coisas do passado também, porque se perdoar é muito importante pra você quebrar muitas, pra fluir bem, sabe? Se perdoar as outras pessoas e, enfim. Como eu era num viés católico, né? Hoje não mais, mas quando eu tinha esse viés católico, pra mim perdoar realmente era algo essencial. E realmente é, até pra quem não é católico. Enfim. E aí eu me peguei nesse processo de lei da atração, porque eu tive uma transição de carreira. E aí eu tava naquela, né? Porque às vezes a gente não quer correr o risco de tirar algo que é muito certo, né? E pra mim aquilo não fazia sentido, apesar de ser certo, pra mim não fazia tanto sentido. E aí eu comecei a aplicar, conheci a lei da atração, comecei a aplicar em várias coisas, mas comecei a aplicar exatamente nisso, de ser otimista, enquanto se eu corresse esse risco ia voltar na mesma proporção pra mim, de coisas boas. E aí lutei na minha família, foi uma luta assim para fazer essa transição de carreira e me joguei. Disse assim: primeiro veio um estágio pra mim, né? Uma oportunidade de estágio. E aí, uma menina, né, que eu tava conversando, ela falou assim: olha, eu vou te passar pra o diretor. Isso ainda na veterinária, que eu fazia veterinária. Aí eu vou passar pra tu conversar com o diretor e tal. Beleza. Aí eu peguei meu caderninho da atração, que eu já fazia, e anotei exatamente, tipo, eu vou falar com o CEO da empresa e ele vai me oferecer, ele vai gostar muito de mim e vai me oferecer essa oportunidade. Ela sumiu. Ela sumiu, não apareceu mais e é isso. Aí tá, passou-se o tempo, eu continuei, né, nessa de veterinária e surgiu uma oportunidade de um estágio em uma empresa. Que Vini falou, se você... Porque eu não queria correr esse risco, pra falar a verdade, assim, sabe? Mas foi algo que eu tava lutando. A gente luta, né, pra
enfim, Mudar, né? isso. Mudar é uma coisa difícil, envolve muita Demais, coisa. demais. Enfim, aí Vini falou, vai, nessa oportunidade de marketing, né, que era a área que eu queria. Vai, se tu não for, eu vou. Aí eu, cara, tem que ir, né, tem que ir. Aí eu peguei e fui. E eu fui botar, eu não sabia, minha gente, eu não sabia de nada, assim, sabe? Tipo, do que eu faço hoje, do que era Tecnicamente vaga, falando. isso, eu não Entendi. sabia de nada. Eu sabia porque eu tinha feito um curso Uhum. e, inclusive, quando eu tava nessa transição de carreira, eu falava muito assim, tipo, me coloca pessoas que vá me fazer realmente mudar. Porque eu acho que a lei da atração é isso, você tem que sentir o resultado, sentir que ele tá vindo ali, mas você também tem que abrir oportunidades para que Talvez... aquele caminho vá, entendeu? Aham. Para que aquele caminho aconteça. E aí eu usei muito isso, e ele trouxe pessoas também nesse caminho, inclusive Homero, grande copywriter, amo. Enfim, me botou muito nesse caminho de tipo, vai, tu consegue, vai sem medo e tal. E aí eu fui, na cara e na coragem, fui lá, fiz a entrevista. Sabe aqueles desafios que você faz na rua, tipo, se eu passar desse carro, eu vou conseguir. Aham. Eu fiz sim. muito isso até chegar lá, tipo, enfim, fiz vários desafios pra mim. E todos eles estavam dando certo. Eu fiz, é isso. É um sinal. É isso, eu tenho que ir, eu tenho que fazer acontecer. E é isso, eu fui e, tipo, a primeira troca com o meu agora atual chefe, né, Max, enfim, foi muito boa, assim, a entrevista foi muito boa. Ele e o sócio dele, Túlio, Max e Túlio, foi, tipo, transformador, assim, a conversa fluiu muito bem também. E eles falaram, ó, a gente, depois, né, obviamente, olha, a gente gostou muito de você e a gente você tá aqui pra aprender, pra crescer junto com a gente. Então, não se importa de não saber nada. E eu fiquei, tipo, Tipo, taça, e era o que tu era pra precisava. ser. Exato. E depois disso, acho que 2 dias depois que eu comecei no trabalho, já é isso. Vou fazer a mudança completa. E aí eu fiz. Só botei a cara e hoje eu tô realmente ganhando com isso, sabe? Deixa eu só pontuar uma coisa que foi de extrema importância nessa transição. Amanda estava no último período de veterinária. Penúltimo. No penúltimo No penúltimo, período penúltimo. Indo pro penúltimo. Isso, indo pro Não, penúltimo. indo pro último. Indo pro Faltava- último. Foi? É. Ah, é porque... E imaginem a relevância dessa tomada de decisão, mas que mudou a vida dela totalmente para um sentido bom. Uhum. E eu acho Ótimo. que é isso. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente quer e o que não é pra gente. Isso. E eu acho que nesse processo, muita gente falou pra mim, tu é doida, tipo, acaba, não sei o quê. Só que, por maior que seja a loucura, eu acho que eu deveria passar. Eu acho que foi a coisa mais certa que eu fiz, que realmente foi passar por isso, sabe? E é aquele negócio que tu pontuou perfeitamente. Risco-retorno. Elon Musk, né? Exato. O maior louco da O que criou o humanidade. Elon Musk hoje em dia? Sabe o que eu acho legal? A galera fala assim, cara, tu foi até o penúltimo ou último e tu largou, tu jogou fora tudo, tipo... Nada, isso? pô. Que Tem isso, até que olhar pra mesmo. câmera agora. Que isso? Joga fora. Tu acha que 4 anos de sabedoria Nossa, eu aprendi muito Em com a uma- veterinária. num ramo de saúde, que são um dos principais, é jogar fora ou é aprendizado? Tudo que tu passou lá, tu vai trazer pra tua nova profissão e talvez tu chegue até maior do que outras pessoas por essa bagagem. Por exemplo, saúde, não só humana, tá? Animal também é assim. Tem muita pressão no setor de clínica, né? Emergência. Pode me Nossa, acho que é corrigir se eu estiver verdade. errado. Porque aquele ser vivo, ele não sabe se comunicar. Então, às vezes, ele tá agonizando, ele tá com muita dor, mas ele não sabe dizer, eu tô com dor aqui porque eu fiz isso e isso. Ele chega lá, esperneia e acabou, pô. E ainda tem o tutor que mente. Você tem que É supor, você tem complicado. que ser tão inteligente que você tem que supor pelo comportamento dele e com base nos exames, fazer um cruzamento de dados na sua cabeça e dar uma resposta em 10 segundos e falar assim, não, eu acho que ele tá com isso por conta disso. Tipo, tem 1 milhão de possibilidades. complicado. Um veterinário bom, na minha concepção, tem que ser um cara muito assertivo. Então, talvez tu pode até trazer isso pra área que tu tá agora. Essa capacidade de tomar decisão, de muita pressão que tu sofria. Com certeza. Eu aprendi muito com veterinária. Eu quero ainda trazer esse meio. Eu acho que meu propósito tem muito a ver com isso. Foi algo que a faculdade, ela em si é muito boa, sabe? Eu gostei muito de ter passado por essa experiência. Você aprende muito, é Sim. muito empático o curso em si.
Mas, enfim, eu tive que fazer isso e eu sei que eu quero realmente trazer isso para minha vida futuramente, não realmente fazer a faculdade, Sim, sim. mas que de forma que eu possa agregar realmente nada é por acaso. Eu acho que nada que a gente passa é por acaso. Eu acho que a gente Exato. precisa passar por todo o processo, seja ele bom ou ruim. É aquilo, né? A vida é um jogo. A gente aprendeu com o Bruno que a vida é um jogo. São fases, pô. Eu tenho certeza que eu vou aproveitar tudo isso que eu passei na veterinária, que nada foi perdido. Até as próprias pessoas que entraram na minha vida também foram muito importantes e continuam nela, mudando, e é isso. Eu acho que pra basear esse negócio de a vida é um jogo, pra explicar pra vocês. O que é isso? É o seguinte, pra mim, na minha concepção, a vida sempre foi um jogo. Do sentido de que é o seguinte, você vai estar lá na vida e você vai passando de fase, depois de outra, depois de outra. E eu, inclusive, li um livro, O Poder do Autocontrole, que é o seguinte, por muitas vezes a gente acha em que o ápice da nossa vida vai ser quando a gente não tiver problemas. Só que a vida é totalmente o oposto disso. É isso. E quando eu li isso, eu me encontrei muito nisso, de que, tipo, a vida é totalmente o contrário disso, porque, na verdade, a vida são feitas de milhares de microproblemas. Por exemplo, você tá com um trabalho aqui, um problema no trabalho. Você vai lá, resolve. Você parou de trabalhar. Aí você vai pegar uma casa no meio da praia, onde não tem nada, não sei o quê. Aí você tá lá, aí vai quebrar o seu chuveiro, aí você vai ter que resolver esse problema. A água não tá subindo para... Enfim, a vida são feitas de diversos problemas. Eu tenho problemas diferentes do que vocês têm, eu tenho problemas diferentes do que vocês têm, provavelmente. E nunca vai deixar de ter problemas. Então, tipo, você sempre vai estar naquela evolução de ir passando de fase, passando de fase, passando de fase. Mas não era só por conta disso, não. Toda vez que a gente surgia alguma situação, então eu fazia, bora! Eu sempre Aí fui eu- assim. Ô Nevi, tu já percebeu que Bruno parece que ele tá no jogo sempre? Eu trouxe isso muito pra minha Ele não vida. tem foi medo algo de que- recomeçar também, né? Não, não isso. tenho medo de quebrar a cara e nem de errar. Sei lá, porque com o tempo assim, de você fazendo isso, quebrando a cara, errando, dando errado, não sei o que, não sei o que. E você vai criando uma casca de que, tipo, se der errado, mais uma vez, tudo bem. Mas se der certo, vai ser um certo de verdade, assim, porque é isso que a gente tá atrás, né? É isso que eu acho que todo mundo tem que estar errado. Tem que errar pra acertar. E quando você tem um medo de errar, é porque ali você já desistiu, né, já velho? desistiu, Porque se você tá com medo de errar, medo de tentar novas coisas, você já não tá no conformismo que sua vida vai ser aquilo. E entrando mais uma vez no ponto da lei da atração. A lei da atração em si não lhe dá o seu objetivo diretamente assim de mão beijadas. Você vai tentar, vai errar, vai conseguir uma vez, vai acertar de uma forma, não era aquilo que você queria, você vai tentar de novo e Ela vai inúmeras ser um vezes. catalisador para os teus objetivos, no caso. Exatamente. Vai lhe deixando cada vez mais próximo, mas sem você estar no leme ali daquele barco que é sua vida, Sim. não chega a lugar nenhum se você não Acho que é tem porque interferência. muita gente, quando entra no padrão, acho que aquilo sempre vai acontecer. Voltando até para o que Nevinha disse, tipo, esse mês eu tô acostumada a sempre receber dinheiro e gastar. Próximo mês, no começo do mês já não tenho dinheiro. Tipo, você já é projetar realmente. A pessoa continua projetando aquilo. De que isso vai acontecer todo mês e E nunca quebra isso, né? Não, bom, já chega disso. Como é que eu vou fazer pra Vai ficar mudar? só alguns meses, mas depois eu vou dar a volta É, por cima, né? dá um jeito de tentar ganhar mais, tentar gastar menos. Mas não dá, mas dá um jeito. Bota uma meta longa ali, sei lá, vou passar um ano sofrendo, mas eu sei que daqui a um ano eu vou mudar. Exato, Beleza. pô, dá um jeito, sabe? Tipo, Mas coloca uma expectativa, pelo menos. eu sabe? acho que não tem nada na vida que, assim, não tenha jeito, pô. Pra tudo se constrói, se faz Só não alguma tem jeito coisa. pra morte, né? Exato. Que até tem, pra quem Agora, acredita. hoje em dia até tem, mas é isso, velho. Tipo, O que tu teve um ponto que, retomando ao debate inicial, tu falou que poderia entrar no âmbito da neurociência em relação à lei da atração. O que é que tu consegue descrever pra gente sobre isso? É porque, assim, quando a gente fala, como eu já falei algumas vezes aqui, quando a gente fala de lei da atração, muita gente acha que é meio coach e tal, tipo aquele papo de, vai, segue em frente e tal.
Inclusive eu achava também. Pô, mas você chega a É. conhecer assim. Então, a neurociência, ela fala que quando você se projeta em primeira pessoa, por exemplo, eu me colocar, eu senti aquela sensação e senti em primeira pessoa, tipo, eu viajando ou eu acontecendo, tipo, dentro de uma situação. Quando ela se imagina, nosso corpo ele dá recursos para aquilo. Por exemplo, ter ansiedade. Ter ansiedade é um exemplo muito claro. Quando você se coloca na primeira pessoa, pensa, e aí, como é que vai acontecer? Não sei o que, por que tá acontecendo isso comigo? Teu corpo, bioquimicamente, ele vai te dar recursos para continuar naquilo, potencializar aquilo, entendeu? Então a lei da atração é muito isso, de você potencializar. Não somos seres tão atentos também, tem isso. Não somos seres tão atentos, principalmente no mundo atual, né? Então tem aquele viés da disponibilidade também do cérebro, onde você, se você se coloca como um propósito aquilo e aquilo sempre está presente na tua memória, por exemplo, ele que ficou no banco, do banco, do banco, do banco, do banco, do banco. Aquilo vai voltar a tua atenção. É isso, é realmente voltar a atenção para aquilo. Aí tu vai colocar, aí como a gente voltando pro papo coach, aí você começa a ter um propósito, colocar energia naquilo e seguir. Mas o viés da disponibilidade fala isso. Por exemplo, quando mulheres vão entender agora. Vocês não, as mulheres vão entender. Tá. Quando a gente pensa que a gente tem a possibilidade da gravidez, nossa, aparece bebê em tudo que é canto, aparece mulher grávida. Vários sintomas a pessoa sente, é psicológico aquilo, sabe? Então o viés não é que sempre apareceu o bebê, é porque tua atenção não tá voltada para aquilo, exatamente. Agora eu entendi. Entendeu? E é isso. E tem até esse ponto, né, da gravidez. Tem até animais, né, pode me corrigir se eu estiver errado, que eles têm gravidez psicológica. Sim, total. E óbvio, humanos, né, mulheres também. Quando a gente... A ciência, ela estuda muito sobre isso de mente e corpo. A mente, tudo que vem na mente, pensamentos, ele altera o corpo e tudo que vem do corpo altera a mente também, bioquimicamente falando. Tanto que existe o efeito placebo, né? Em que a pessoa que recebe aquele medicamento, tipo, quando vai fazer um estudo de vacina ou algo do tipo, sempre divide um grupo que vai receber o placebo, que não é o medicamento, e o outro que vai. E muita gente daquele acredita que realmente, de fato, tomou a vacina ou tomou o remédio. E funciona. Então, acho que... Os efeitos, né? A crença e o corpo, eles estão muito ligados, eu acho. Eu acho também isso, por exemplo, um exemplo que eu acho que todo mundo já passou. Quando tem um estresse muito grande, quando tem algum aperreio do dia a dia muito grande, assim, a pessoa acorda cheia de roncha, pô. Tipo, pelo corpo, assim, é um estresse psicológico que reflete no seu corpo. E eu sempre achei isso uma doideira máxima, assim, né? Que, tipo... Você como realmente sente? como as coisas psicológicas podem afetar seu corpo. E eu acho que, de alguma forma, isso pode entrar um pouco nisso. E o que eu tava querendo falar é que o seguinte, eu acho que praticamente a gente funciona como imãs, muitas vezes, sabe? De que, tipo, você é muito do que você atrai, do que você fala. E, assim, como a gente já fez um podcast sobre esse tema em específico, o rap e o trap, assim, eles falam muito sobre de lei da atração, de que, tipo, assim, Lennon, que é um cantor que eu gosto muito, ele tem uma música que ele fala, verbaliza que dá tudo certo, sabe? Que, tipo, quando você vai tá pensando em alguma coisa demais, que você fala isso por toda manhã, que você escuta aquilo, que você vê aquilo, eu acho que cada vez ele deixa um pouco mais próximo daquilo se concretizar, sabe? Com objetivos curtos e não tão curtos, mas assim, você tem metas curtas e o objetivo longo. Por exemplo, você sabe que você está indo naquele caminho de acordo com as metas que você vai batendo, daquilo que você calculou, mais ou menos, para chegar no seu objetivo final. E o cérebro da gente se molda muito à realidade, às realidades, né? E dá aquele checkzinho ali, lhe dá uma paz de espírito. A própria gigantesca. religião, né, que foi o episódio anterior que a gente gravou, de certa forma é uma lei da atração, porque se você tá orando e pedindo algo a Deus, a quem for que seja, você irá receber caminhos
ou mensagens, ou qualquer que seja, atenções, né, no seu dia, Uhum. direcionadas justamente para aquele objetivo ou para aquele algo maior que você estava pedindo, né? E eu acho que talvez essa seja até, assim, o método de lei da atração mais antigo Que exista, que existe, porque realmente, assim, a fé ali, né? exato, aquela fé, aquela venência de você se ajoelhar, pedir, é, independente da sua crença, pedir a quem estiver lhe escutando ali aquilo, que pode até ser o universo, né? Que é você Sim. jogar para o universo o que você está sentindo, o que você está querendo, e acaba lhe devolvendo de alguma forma, sabe? Você pode acreditar que é Deus, você pode acreditar que é o universo. O fato é que, assim, não tem como constatar isso cientificamente, né? Eu acredito que não, pelo menos. Mas o fato é que acontece, mano. Atleta, todo mundo fala sobre isso diversas vezes. Charles do Bronx. Vários cantores, vários atletas que, tipo, falam que mentalizavam isso desde pequeno. Tão certo. Então, por que não tentar? Já que as coisas estão dando errado ou não, se Sim, tá sim. dando certo, pode melhorar. É isso. Também tem o viés da gratidão, né? Que também é da oração, mas a gratidão, ela já foram feitos estudos que a gratidão, ela traz esse hormônio da felicidade, aumenta os hormônios da felicidade na gente, nas pessoas. E a lei da atração tem muito isso, né? Você tem que agradecer pelo que você tem e pedir para que aquilo venha. Mas é bem. Eu queria até dar um exemplo, justamente do meu antigo trabalho, essa transição do meu antigo trabalho para o meu atual. O que foi que aconteceu? O meu antigo trabalho é uma empresa muito grande, é uma holding, eu ganhava bem para ser estagiário, enfim, tem uma série de benefícios estando lá. Mas ainda assim eu me encontrei insatisfeito com alguns pontos. E aí, justamente por todo esse conceito que a Amanda falou da lei da atração, ter o viés da gratidão, como é que eu iria conseguir algo maior que eu tanto almejava e foi o que eu conquistei? Como é que eu iria conseguir esse algo maior se eu não estava sendo grato pelo que eu já tinha? Por mais que eu estivesse insatisfeito, eu tenho consciência racional para chegar e dizer assim, aquilo era bom. Porque me pagava bem, tive oportunidade, empresa grande, networking ali dentro, enfim, uma série de fatores que eu posso enumerar aqui. Mas ainda assim eu me parei e falei, tô estagnado, tenho que dar um passo maior. E aí eu busquei, fui grato por aquilo e conquistei uma nova oportunidade. E aí, deixar mais material assim, foi o seguinte, teve um dia que eu tava voltando, nessa época eu tava andando de ônibus. Algumas vezes, né? Eu não andava sempre, mas toda semana eu andava, sei lá, 4, 5 vezes de ônibus. Certo. E aí, eu saindo da empresa pra ir pra parada de ônibus, fui assaltado, fui abordado por um rapaz, fingiu que tava vendendo pano, eu disse não, ele, pelo amor de Deus, me ajude, aquele papo. Me furtou não, me roubou. Saí de lá, obviamente, meio nervoso, né? Meio triste. Mas a partir do momento que ele se virou, né? Que eu virei as costas pra ele, fui andando, eu só agradeci, tipo, pô, obrigado por eu estar vivo e o resto eu conquisto. Meu celular eu conquisto, tá? Acho que eu tava pagando, tipo, a última parcela, assim, sei lá. Aquele papo, né? Tipo, pô, na última, né? Se Acontece. despedindo Se dele. despedindo. Acontece com muita gente isso, inclusive. Eu tava na última parcela, sei lá. E não dava nem pra pedir um Uber, pra pelo menos ir na ar-condicionado, porque tava sem. Depois do estresse, né? Aí eu, porra, eu vou ter que voltar de ônibus, mas beleza, é bom que eu vou refletindo. E aí eu fui o ônibus todinho, tipo, agradecendo, e eu me peguei, eu sou um cara muito assim, de qualquer passo que eu dou, às vezes eu não consigo pensar na hora, mas logo em sequência já me vem na cabeça. E aí eu falei, caramba, que massa que eu consegui agradecer. Tipo, eu tendo essa conversa comigo mesmo, tipo, caramba, acho que se fosse o eu de 3 meses atrás, eu estaria tipo, meu irmão, tá vendo essa pi? Entendeu? Sim. Aconteceu, não sei o que. Não, eu só agradeci, fui grato e falei, não, agora o jogo vai virar, você vai ver. Aí, tipo, 3 meses depois, sei lá, 2 meses depois desse acontecido, realmente houve essa mudança e a ocupação de um cargo maior e melhor pra mim. Graças a É Deus. como se fosse um fechamento de ciclo, né? A gratidão, Sim, eu entendo sim. muito por isso. E você receber e agradecer. Inclusive, deixa eu compartilhar uma pira que eu tenho com vocês, assim. Ah, Esses dias eu tava no banho, né? E o banho é um lugar ideal pra se pensar pois é. O qualquer ócio, coisa. né? O tal do ócio. E eu tava lá no banho, aí eu comecei a imaginar um podcast como seria
se eu fosse agradecer a todos os meus amigos e todas as pessoas que já participaram da 3 minha horas depois. 4 horas e eu pensando assim, ó, essa pessoa ia agradecer por isso, essa aqui por isso. Mas para não ficar muito repetitivo, eu ia começar a mudar, não Sim, sei o sim. quê. E é uma coisa que eu acho que quem é grato tira um pouco daquela energia negativa de tipo, isso daqui, não sei o quê, não sei o quê. Já deu, né? Não tem pra que ser negativo. Em pleno 2023, vamos pra frente, vamos fazer as coisas, vamos ter gratidão pelas coisas que acontecem, pela qualidade de vida que a gente tem. Quem não tiver gratidão pela possibilidade de tentar mudar isso, sabe? E é isso, seguir em frente, ser grato, ser feliz. Eu acho que só tem que tomar um cuidado, que talvez muitas pessoas até comentem, Uhum. falem disso quando você puxa esse tópico, é a famosa positividade tóxica, né? É Tem que ter verdade. muito cuidado, pelo amor de Deus. Aham. A gente não quer ser comparado a isso e nem trazer esse dilema, né? Nos dias ruins, eu até falo no segredo, nos dias ruins não tem como você ter pensamentos bons. Não tem. Você tá ali Exato. preso numa coisa, numa linha de raciocínio que não dá pra você sair. É as janelas killers, né? Eu não lembro muito bem desse termo, mas que você, quando você abre uma janela, você ancora aquele pensamento, não tem como sair daquilo. Mas a lei da atração, ela puxa pra esse lado. Toda situação tem dois lados. Você quer viver realmente você quer viver seu lado negativo? Óbvio que a gente não tem os dias bons sempre, mas é ter aquele dia negativo, mas também não deixar ele ultrapassar, Consumir, né? porque toda situação tem dois lados. Então é realmente sofrer o que tem que sofrer, mas também ver de fora. Acho que talvez a maior dificuldade das pessoas quando estão vivendo para esse lado negativo é realmente ver de fora a situação, ver que toda situação tem realmente dois lados, sabe? E até uma coisa, um ponto que eu queria colocar, não dá pra ser positivo todo dia, Sim. obviamente, tem dia que a gente tá mal. Pelo amor de Deus. aquela Tem dia que é positividade complicado. tóxica. Mas eu jogo beach tênis, né? E jogo com o Rodrigo, um amigo meu, e ele fala muito que o jogo em si é sobre confiança, tá ligado? E, tipo, eu demorei pra entender isso, que realmente o jogo era sobre confiança. E, tipo, assim, toda vez que eu tô indo mal, ele chega assim em mim, ó, se concentra, finge que esse é o primeiro jogo, volta pro começo, esquece tudo que aconteceu, bora. Aí, tipo, realmente isso dá, tipo, aquele reset, assim, na minha cabeça de, tipo, não importa se eu fui mal até agora, vou começar a ir bem a partir de agora. E realmente é uma coisa que, tipo, muda completamente meu estilo de jogo, porque eu vou conseguindo melhorar em diversos pontos, assim, que antes eu não tava conseguindo, porque Sim. eu tô conseguindo centrar minha cabeça ali no momento pra, tipo, estabilizar e ficar naquele momento, ser realmente aquele momento, sabe? Legal. E Incrível como o social, o ambiente que a pessoa se coloca, porque não tem como ela ter um objetivo, não tem como ela ter um propósito se ela não coloca as pessoas certas ali, porque, como eu disse antes, o cérebro, ele se molda à realidade. Você é uma realidade na sua casa, você é uma realidade com um grupo de amigos. Não tem como eu ser a pessoa super focada no estudo, super focada no trabalho, super focada na academia, se eu vivo num ambiente que as pessoas ali não ligam pra isso. Não é que aquela pessoa não vai lhe acrescentar, de certa forma, óbvio que não, mas talvez não esteja alinhada ao seu propósito. Eu acho que isso, quando você dá esse choque de realidade, a primeira coisa que você tem que fazer é saber com quem você tá andando. Por exemplo, isso do jogo. Tinha gente, por exemplo, podia ter um amigo teu que ia te zoar ali porque tu tá passando por aquilo. E aí talvez tu nem conseguisse realmente. é isso aí, restabelecer, né? Exato. É muito incrível. Isso também é influencia essencial. muito em qualquer âmbito da vida, né? Aquele ditadozinho que você é uma média das 5 pessoas que você mais convive. E é isso. Acho que Pois é. é um ponto importante. E eu acho que a gente conseguiu abordar bem esse tema. Foi. E foi uma conversa muito massa. Eu acho que talvez a gente já esteja... Tô sem relógio aqui, mas talvez a gente já esteja estourando um pouco o tempo que a gente propõe, geralmente. Sim. Mas é porque a conversa estava maravilhosa. E Esse é um tema bem amplo, né? Também dá pra puxar muito tópico. muitos Vai ganchos, agregar né? muito. E é isso, pessoal. Estamos terminando por aqui mais um episódio, né? Façam o Eu caderninho da queria gratidão. justamente finalizar, eu anotei aqui, ó. Eu queria, na minha concepção, que foi o que eu aprendi
com essa conversa de hoje, e o que eu já li, né? Eu acho que a gente deveria focar em uma coisa só no início. Então, quando você fala assim, tá, preciso mudar minha vida, como é que eu mudo ela? Como é que eu começo a fazer a lei da atração? Ou como eu começo a mudar a minha vida? E para mim é focar em uma coisa. Isso foi numa palestra também, falando muito sobre estoicismo e filosofia, que ele falava assim, se você quer mudar o seu eu, foca em uma coisa. Então, por exemplo, eu agora vou me tornar um cara bondoso. Eu já acho que eu sou bondoso, mas eu vou praticar de fato a bondade. E o que é praticar a bondade? É tu ser um cara que perdoa mais, ou seja, tu vai ter que desenvolver essa habilidade. Ser bondoso é uma pessoa que ama mais, ou seja, tu vai amar mais. E como é que tu vai amar mais? Agora tu vai, sei lá, expor mais teus sentimentos, agora tu vai presentear mais. Então tá vendo como um ponto que tu vai puxar sempre vai sugar outras coisas positivas e vai fazer esse ciclo de positividade realmente ao seu redor. Então, a mensagem que eu deixo para finalizar é essa, foque em uma coisa que o resto vai sempre vir. Com Focar em certeza. uma coisa e o resto vai crescendo. Eu gostei muito disso aí. E é isso, pessoal. Tivemos a nossa primeira convidada Olha. aqui. Foi um prazer participar disso. Tá sendo uma Exato. experiência incrível, realmente, participar Isso, pra disso quem com tava vocês com medo, também. hein? Quem tava com medo, hein? Desenrolei. Mas é isso. Valeu. Evoluam, sejam felizes. E até a próxima.